aumentada no conhecimento de Cristo Jesus. Lembrando que estamos aí nas orações, né? Todos os dias até, né, a quarta-feira, finalizando, né, o feriado chamado de Carnaval, né, a festa da carne. Mas nós estamos aqui profetizando, irmãos, porque cremos, onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Eu não sei quantos de vocês foram encontrados num carnaval da vida. Eu fui. Eu fui encontrado no meio de um carnaval, da festa da carne. Só que a festa do Espírito foi maior, marcando a minha vida, marcando a sua vida. Amém? E essa é a nossa oração. Deus tem nos ajudado e nos dado graça para a gente andar, né? O significa continuar, seguir a jornada da vida cristã, não olhando com os olhos naturais. Porque esses dias parece que avoluma tudo. E parece que é uma realidade. Nós não somos negacionistas, mas também nós temos profetizado. Esses dias serão dias de salvação, dias de transformação. Sabe por quê, irmãos? Essas pessoas, quando digo essas pessoas que ainda não provaram, né, da fonte da vida, essas pessoas, elas estão em busca de algo que elas nem sabem, que é algo existencial. O que é existencial? Aquilo pelo qual eles nasceram, para que propósito? Então eles estão na busca e vão entorpecendo com o álcool, com as drogas, de toda forma, de toda sorte, com o sexo. E com certeza, nós já provamos nisso, muitos de nós aqui, quando chega quarta-feira, chamada de quarta-feira de cinzas, o que resta é cinzas. De quê? De algo que foi queimado, algo que foi detonado e que tudo parece que, e agora? Esperar o próximo carnaval. Quem anda com Cristo Jesus não espera. Amém? Quem anda com Cristo Jesus, por isso eu tenho falado e tenho insistido, e isso tem sido a minha declaração. Eu não preciso de circunstâncias para ser feliz. Eu sou feliz porque eu sou um bem-aventurado em Cristo Jesus. Amém? É isso. É isso que você tem que crer, é isso que você tem que se apossar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós estamos já, né, vai ser, porque domingo passado foi dia 1º, né? E eu ainda continuei falando sobre o tema, né, de todo o mês de janeiro. E hoje nós vamos falar sobre o tema que a gente tem trabalhado, né, como igreja, falando sobre santos e frutíferos. E eu gostaria de compartilhar com vocês santos, regenerados e frutíferos. Amém? Diga para o seu irmão, santo, regenerado e frutífero. Se você puder dizer para outro agora, ou para frente, ou para trás, ou para o lado, diga santo, regenerado e frutífero. Eu gostaria de dizer para você, segundo a Bíblia, santo. Hoje nós estamos no livro de Romanos, capítulo 14 e 15. Amém? Então já passamos capítulo 1, 2, 3. Hoje, domingo, dia 8 de fevereiro, estamos hoje, os 2 capítulos desse dia de domingo 8 é Romanos, capítulo 14 e 15. Nós estamos falando e retratando aquilo que Deus quer nos ensinar, o que é ser santo, o que é ser frutífero. E segundo a Bíblia, santo vem da palavra do hebraico kadosh. Tem um mano aqui que tem uma empresa chamada Kadosh. Ah, ele está ali, o seu kadosh ali. Seu kadosh e a sua kadosha. O Jorge, ele tem uma empresa de canil e o nome da fantasia, né, do canil dele é Kadosh. É só Kadosh? Kadesh. É Kadesh. Né? Então, aqui Kadosh significa, né, santo. E Hagios, ou Hagios no grego, significa ser separado. Diga comigo, separado. Então, toda vez que você vê alguém santo, é alguém o quê? Que é o quê? Consagrado ou distinto para Deus.
Santidade implica impureza moral, reflexo do caráter de Deus e dedicação total a Ele, tanto para pessoas quanto para objetos. A santidade não é perfeição impecável. Não imagine alguém que está vivendo uma santidade como se não tivesse erros, falhas, defeitos e até pecado. Santidade não é perfeição impecável, mas uma vocação, diga vocação. Eu e você somos vocacionados para viver de um modo diferente, irmão. É um modo diferente do curso, desse sistema, dessa vida. Significa dedicado ao propósito divino. Diga dedicado ao propósito de Deus divino. Então esse é o santo. E o que é o regenerado? Refere-se a seres, tecidos ou coisas que foram restaurados, renovados, reconstruídos ou moralmente reabilitados após sofrerem danos, destruição e corrupção. Foi isso que aconteceu comigo e com você. Nós somos regenerados, gerados de novo. O termo abrange o sentido de fazer nascer de novo, do latim regeneratus, sendo utilizado em contextos biológicos, cicatrização, espirituais, conversão. Amém? Isso é regeneração. Você já viu alguma coisa que às vezes você, porque cicatriz? Você tem um corte, abriu. Aquilo precisa o quê? Fechar. E quando fecha, o tecido está sendo o quê? Regenerado. E muitas vezes fica o quê? Uma cicatriz. Que prova que o lugar onde foi aberto, que teve aquela questão, ela foi regenerada, ela foi reconstruída. E o frutífero, Sérgio, no contexto bíblico, significa produzir resultados espirituais. Diga, eu sou um homem, uma mulher, o quê? Que tem resultados espirituais. Que tem o quê? Ações benevolentes e caráter cristão que glorificam a Deus. Amém? Vai além de resultados materiais, focando em dar frutos. Que frutos são esses? Diga amor, diga obediência. Através da permanência em Cristo, como João capítulo 15 nos ensina. O próprio Deus diz, eu sou a videira. Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é todo aquele que está o quê? Ligado em mim. Esse dá muito fruto. Não diz que dá só fruto, diz que dá muito. Sabe por quê? Da perspectiva de Deus, Deus está sempre desejando que você dê muito fruto. Porque o seu fruto serve para quê? Para você mesmo. Uma árvore come do seu próprio fruto. Um rio bebe da sua própria água. Uma árvore, quando dá fruto, ela é para quem? Para o próximo, para alguém. Posso ouvir um amém? Então, quando Deus diz você vai dar muito fruto, é porque Deus está desejoso de alimentar muitas pessoas. Deus está desejoso por descedentar muitas pessoas, gerando impactos eternos na vida de outros, refletindo a transformação interior. Quando eu digo separado, consagrado de santo, regenerado, de ser, reconstruído em Cristo Jesus e frutífero, nós estamos querendo dizer que isso é um processo que Deus já fez em Cristo Jesus por nós. Posso ouvir um amém? Escute, a lagarta, ela não precisa de um milagre para virar borboleta. Não, Sérgio? Não. O que ela precisa? De quê? Diga, um processo. O que ela precisa? De um? Pois esse motivo dela passar nesse processo, e eu e você precisamos entender que nós não podemos fugir dos nossos processos. Não é um milagre necessariamente que acontece, mas um processo que faz da lagarta virar uma borboleta. Diga processo. Muitas situações têm vindo sobre a nossa vida. E Deus, como Deus é bom, diga Deus é bom. Às vezes Ele está promovendo processo. Para me tornar uma borboleta, eu tenho que passar pelo processo até que eu saia do casulo
e ali entre na transformação que Deus tem preparado. Amém? Gálatas capítulo 5, verso 1, 16. Diz assim, ó, o verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez ao jugo de escravidão. Diga, evangelho nos liberta, não nos prende. O jugo do evangelho é o governo de Cristo. E não é nenhum outro jugo, não pode ser nenhum outro jugo. Não pode ser jugo de homens, não pode ser jugo de liderança, não pode ser jugo de uma instituição. O único jugo que está sobre nós é o jugo do governo de Cristo. É Ele que nos governa. Obviamente, vamos fazer isso com responsabilidade. Verso 16 do mesmo capítulo 5. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Sabe o exercício que eu tenho feito nas orações nesses dias? É ver pessoas sendo transformadas. É ver pessoas sendo impactadas pela glória de Deus. Ah, mas elas vão viver e vão fazer isso, vão se drogar, vão beber. A carne que é a mesma, que vai fazer isso também é a mesma que pode passar num processo para uma conversão genuína diante de Deus. Amém? Ou não foi isso que Deus fez com você? Talvez você nunca se envolveu com essas coisas, nunca viveu, mas mesmo assim você precisa de um Salvador. Aqui talvez esteja o maior, engano. É que tem gente que diz assim, não, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada, não falo mal das pessoas. Aí elas acham que elas têm o mérito de serem salvas. A Bíblia diz que ninguém é salvo. Por quê? Por obras que produz, mas sim pela oferta que foi o Cristo sendo dado para que o homem pudesse ser redimido, regenerado. Amém? Escute, se você puder, fale assim comigo. O amor é o guarda da liberdade cristã. Você quer saber como é que funciona a liberdade do cristão? Ela é o próprio amor. Ela é a própria bandeira. O Espírito Santo é o seu guia. Diga comigo, o Espírito Santo é o guia. Então, logo eu posso afirmar, Gálatas capítulo 5, verso 1, vai dizer, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permanecei firmes e não vos sujeitais outra vez ao jugo de escravidão. Eu não vou me ministrar nesse capítulo, mas o que Paulo está querendo mostrar para nós, irmãos, falando à igreja de Gálatas, que eles receberam uma graça, qual? Diga Cristo. E agora eles estão se voltando de novo, sabe ao quê? A uma escravidão, qual? Da lei. Você vai ler o texto, eu não tenho tempo, para a gente aqui trazer todo o ensino e com tanta propriedade, mas eu quero te mostrar que a sua maior liberdade está na graça de Deus e não num conjunto de regras que você faz, irmão. Amém? Não é um conjunto de regras, ainda que você o faça, tem uma liturgia, tem uma forma de fazer, tem uma forma, mas não é isso. E mais do que, a questão de que o amor é o guarda da liberdade cristã, o Espírito Santo, diga Espírito Santo, é Ele que guia a minha vida e guia a sua vida. Essa sessão, irmão, com o seu contraste, ela vai mostrar, Gálatas capítulo 5, carne e espírito. E ela foi antecipada no capítulo 3, verso 3. Olha aqui, presta atenção, nós estamos falando isso para nós, como igreja, como corpo. Gálatas capítulo 3, verso 3. Antecipou Gálatas capítulo 5, verso, 1 nós lemos, mas o verso 16 vai dizer, andai em espírito e não cumprireis o quê? O desejo, a concupiscência da carne. Olha o que diz Gálatas capítulo 3, verso 3. Estais tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, começou por onde? Começou. Estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano?
Vocês começaram bem pelo Espírito de Deus. Agora vocês estão querendo, sabe, fazer algo pelo esforço humano, para que isso demonstre, para que isso mostre. Irmãos, nós estamos cheios, mas não satisfeitos de coisas que a gente vem vivendo, sabe, talvez anos após anos, sabe, dentro dessa estrutura eclesiástica da igreja. Eu queria que você entendesse que a fé em Cristo, ela supera a lei. Posso ouvir um amém? Diga: a fé em Cristo supera a lei. Pode parecer que talvez, eu falando aqui, você que não conheça muito nós ou a igreja, já sei onde isso vai dar. Isso vai dar numa libertinagem. Pergunto eu para você, precisa fazer algum esforço se você não andar em espírito para andar em libertinagem? Você não precisa de nada, irmão. Só precisa continuar fazendo e sendo o que você acha que tem que ser. Isso não é ser governado pelo Espírito, isso é ser governado pelos seus desejos, pela sua carne, pelas suas inclinações. Estou falando de mim também. E quando a Bíblia está falando aqui para nós, que o Evangelho é prático, diga prático, ou praticado em espírito. O Evangelho não é praticado nas emoções, nas tendências, sabe, no jeito, na forma. O Evangelho é praticado em espírito. Olha o que diz o verso 16, verso 26. A vida no espírito está sendo agora apresentada como antídoto para as inclinações da carne. O princípio do pecado que persiste nos santos. Tentar dominar, tentar, sabe, prender, tentar fazer que você fique debaixo, sabe, desse domínio. Portanto, há uma guerra necessária e legítima. Diga: necessária e legítima. Agora está em contraste com aquilo que foi insinuado no capítulo 5, verso 15. Olha aqui, ó. Se, porém, mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Isso parece que tem a ver com a igreja, irmão? Isso parece conosco como, imagina, eu agora pegando meu braço e mordendo, dilacerando meu braço. Mas é isso que Paulo está ensinando para os Gálatas. Se, porém, mordeis e devorai-vos uns aos outros. A gente tem jeitinho de morder e de devorar. A gente tem jeitinho para fazer essas coisas e parecer que não é carnal. Parecer que não é, sabe, algo que eu falo sem peso, sem culpa, e não tenho responsabilidade com a minha palavra quando eu falo mal de um irmão, quando eu falo mal de uma irmã. Ah, Sérgio, mas isso tem a ver com a igreja? Lógico que tem. Só você olhar para a palavra. A igreja do Corinto, uma igreja cheia de dons e cheia de carnalidade. Os Gálatas começaram bem pelo Espírito. Agora eles estão querendo voltar às práticas da lei. E Paulo está dizendo para ele: cara, o que vocês estão fazendo? Da graça vocês caíram. Da graça o quê? Do favor de Cristo. A Bíblia diz que o fim da lei é... O fim da lei é... O fim da lei é... Então por que você ainda quer viver se Jesus, ele completou nele mesmo tudo aquilo que eu e você não podíamos pagar? Em Cristo Jesus, irmãos, nós estamos debaixo de uma nova aliança e uma nova liberação está sobre nós. Posso ouvir um amém? Queria fazer um comentário sobre esse aspecto aqui do verso 15 do capítulo 5. Havia necessidade terrível de que o amor fosse exercitado nas igrejas dos Gálatas. Pois Paulo dá a entender que havia ali lutas e amarguras entre eles. O forte antagonismo estava provavelmente entre aqueles que tinham sucumbido à propaganda dos legalistas e daqueles que não tinham. A simpatia de Paulo estava com este último grupo, dos que não tinham a lei, ok? Mas ele reconhecia que sem amor eles não podiam vencer aqueles que se lhes opunham.
Quem é que está nos opondo, irmão? Isso só se faz, só se constrói em amor. Discussão sem amor resulta em conflito contínuo. Nós às vezes queremos ganhar uma batalha e estamos perdendo um amigo. Casamento. Tem gente que no relacionamento, marido e mulher, sabe, diz assim, eu não vou ceder. Aí o outro diz, eu também não vou. Aí daqui a pouco o que acontece? Rompeu. Rompeu por causa de quê? Porque eram diferentes? Lógico. Mas não foi isso que fez ter o rompimento. O que fez ter um rompimento foi o orgulho. A falta de quebrantamento. Sabe? A questão de dizer humildemente, me perdoe. Eu errei, eu exagerei, eu falei. Mas não, levanta o argumento, levanta o posicionamento. Não importa, importa o que eu ganho. Você ganha, mas os filhos perdem. Você ganha, mas a sociedade sofre. Você ganha, mas as pessoas choram. E eu sei, irmãos, todo relacionamento, diga todo, seja ele de casal, seja ele de amizade, seja ele familiar, existe dois lados. Existem ali, nesse aspecto, não é só um lado. Então eu e você como igreja precisamos parar e pensar. O que vale para nós? É vencer uma discussão, vencer algo para dizer, eu sei, eu conheço, eu tenho capacidade, eu tenho teologia, eu, tenho isso. Pergunto eu para você, aonde você viu isso em Jesus? Jesus, a maior parte do tempo, ele não quis ser um vencedor, ele quis fazer pessoas vencedoras. Ele quis ensinar nos processos de como se ama, de como se perdoa, de como se libera, de como, se essas pessoas fazem delas da fraqueza força. E é óbvio, irmãos, que as obras da carne, como está lá em Gálatas 5, elas são evidentes. Nós podemos ver rapidamente 4 classes, se assim posso dizer, de pecados, aonde que são evidentes. Em primeiro lugar, vem os pecados sensuais ou sexuais. Aonde? Imoralidade sexual, impureza, devassidão, libertinagem. Tem algumas versões diferentes. Esses são os pecados, sexuais. Outros pecados, vêm os pecados religiosos. Está lá em Gálatas, capítulo 5. Que versículo que está isso mesmo, irmão? Está um pouquinho mais para frente, do 16. As obras da carne, Gálatas 5. Se puder projetar aqui para mim, só para que eles possam acompanhar. Eu acho que eu não anotei aqui. Está em 16 mesmo? Não. É 16 em diante. Mas o que fala das obras da carne? Aí 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e devassidão. Essas são obras sexuais. Agora vamos falar sobre as obras religiosas, os pecados religiosos. Olha o que diz lá: idolatria, feitiçaria, mais o quê? Inimizade está num outro campo. Em qual? No campo dos temperamentos ou dos relacionamentos. Que são o quê? Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. E tem o campo dos pecados, como a bebidice, como a glutonaria, a embriaguez. A orgia que aparece aí, ela pode ter um contexto também, de tudo aquilo que se parece com semelhante a essas perversidades. Nós estamos falando aqui, então, de obras da carne que são evidentes. Mas o que o texto está querendo nos mostrar, que existem as obras do Espírito. Diga do Espírito. É aqui que eu e você que precisamos nos concentrar. Diga fruto do Espírito. Você já aprendeu que não é frutos, porque é um fruto que contém todas essas ações, virtudes, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, temperança, tem mais algum que eu esqueci aí? Misericórdia, alegria.
paciência, né, temperança. Isso pode nos indicar, irmão, também que essas misturas são desordenadas das obras da carne. Ela desordena, ela vai fazendo uma confusão. Mas hoje eu queria aqui compartilhar com vocês daqui para frente sobre o texto de Romanos, capítulo 8. Eu vou fazer um apanhado do capítulo 8 até o capítulo 15, onde hoje nós estamos. Desde Romanos capítulo 8, verso 15. E o primeiro ponto que eu quero falar para vocês, diga primeiro ponto. Meu Deus, ainda está no primeiro, Sérgio? Estou no primeiro. Fica firme aí comigo. Diga santos pelo Espírito, não pela carne. Diga santos pelo Espírito e não pela carne. Significa não pela lei, não pela força humana. Você não é santo pela sua carne. Eu me salvei. Você não se salvou. Quem te salva é Cristo, amém? Quem te santifica é Cristo, amém? Tem uma mão de via dupla, você faz algumas coisas também, mas a iniciativa é dele, é Deus fazendo. Então Romanos, do capítulo 8 até o capítulo 1, do verso 1 até o 17, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como o quê? Oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei, diga justa exigência da lei, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal. Como é que Paulo está dizendo que nós não andamos segundo a natureza carnal, amém? Mas segundo o quê? O Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. 6. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é o quê? Vida e paz. Verso 7. Dá para botar aí, gente? É Romanos capítulo 8, verso 7. Aconteceu, deu pau ali. Ah, não, ali, ó. Vou ler aqui. Porque a inspiração da carne é o quê? Inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem o pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode o quê? Agradar a Deus. Está falando de domínio. Verso 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Posso ouvir um amém? Sabe por que você não está sob o domínio da carne? Porque você está sob o domínio do Espírito. Você está em Cristo Jesus, amém, irmão? Mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. O Espírito de Deus habita na sua vida? Amém? Graças a Deus, ai de nós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Verso 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do? O corpo está morto por causa do? Então isso não é problema, irmão. O corpo já está morto por causa do pecado. Entretanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Posso ouvir um amém? Que justiça que você acha que é, irmão? Você já tem aprendido, não já? Fala sério. Está falando da sua justiça? É da justiça de quem? Do Cristo, irmão. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês, habita, amém? Aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês. Posso ouvir um amém? Por causa do Espírito dele que habita em... O Espírito dele está em mim, está em você, irmão. Verso 12. Portanto, irmãos, somos devedores. Não o quê? Somos devedores não à carne. Diga, eu não devo nada à carne. Você deve à carne? Não, não deve, irmão. Jesus já resolveu o problema daquilo que você teria que pagar. Você não deve mais à carne, para vivermos sujeito a ela. Então, se você está vivendo sujeito à carne, você está sendo enganado. Porque não é isso.
Pois se vocês viverem de acordo com a carne, o quê? Morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, o quê? É por onde que você faz morrer os atos da carne? Pelo Espírito, irmão. Amém? Não é na sua capacidade, no seu esforço meramente humano. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Verso 14. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são o quê? Você está sendo conduzido pelo Espírito de Deus, você é filho. Amém? O problema é que a gente não consegue mudar a mentalidade de filho e continua se sentindo como um escravo. Então a mentalidade é de um escravo que é dominado. Você não é dominado. Ainda que às vezes você se sinta, é porque você ainda não acessou pela revelação da graça de Cristo Jesus aquilo que você já é nele, debaixo do poder dele. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão. O que Paulo está afirmando aos romanos? Vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o quê? O Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai, paizinho, papaizinho, papai, sei lá qual é a expressão que você vai usar. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Muitas vezes nós confundimos o fato de errar e pecar e achar que nós não somos filhos. Você pode ser um filho desobediente. Você pode ser um filho até que se rebelou, mas que você é filho, você é filho. Se você já abriu o seu coração, já confessou Jesus, você é filho, ele te adotou como? Amém? Então o que eu quero dizer? Paulo vai entrar, sabe, no capítulo 1 do verso 8, do capítulo 8, verso 1. Paulo vai afirmar o que, irmãos? 8:1, põe aí. Nenhuma, portanto, logo agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Ele vai nos mostrar, irmão, que não há mais condenação, não há mais condenação, não há mais condenação. Isso quer dizer que não há mais o quê? Diga culpa. Já ouviu aquele ditado assim, esse cara está com culpa no cartório. Os advogados, aqui tem uns advogados. Advogado, ele quer pegar a lei e vai dizer, esse cara tem culpa no cartório. Agora eu pego ele. Por quê? O cartório, ele vai realmente mostrar que ali existe alguma culpa, algum erro, alguma falha. Mas Paulo não vai afirmar que não há mais pecado, mas que não há mais o quê? Condenação, culpa, diga culpa. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, significa, meu irmão, você não pode viver uma vida, sabe, com um pensamento de que aonde você vai, parece que a culpa vai com você. Eu posso te dizer, e até a gente falava no outro dia aqui, aquele filme Paulo, o Apóstolo, ele vai demonstrar um pouquinho da crise que Paulo tinha, pelo menos ali, dentro daquilo que, né, os escritores, quem produziu o filme. E a gente pode olhar e pode perceber que isso é possível. Paulo, ele carregava consigo uma culpa por aquilo que ele falhou, por aquilo que ele errou, e para ser mais preciso, né, com aquilo que ele mesmo produziu com as suas mãos, ou foi capaz, né, e também de endossar, que foi a própria morte de Estevão. Né, a Bíblia vai dizer que as roupas de Estevão estavam aos pés de um jovem, esse jovem era Paulo. E a gente vai ver que talvez, muitas vezes, algumas culpas vêm nos assaltar. Mas Paulo, no processo, ele estava entendendo que ele era como uma lagarta. Ele estava vivendo um processo até virar uma borboleta, amém? Mas aí chega um momento que ele vai dizer, não vivo eu, mas Cristo. E a vida que eu vivo na carne, vivo aonde? Vivo aonde?
Se você não aprender a viver na fé no Filho de Deus, você está afadado a viver debaixo de uma amarra, de uma culpa, de uma angústia e de um sofrimento. E você vai ficar procurando, eu quero ser feliz. Você não quer ser feliz, você é feliz em Cristo Jesus. Isso não me deixa, sabe, irmãos, com nenhuma ideia de que você, então, não passa por problemas. E quem disse? Nós não estamos falando sobre isso. Não estamos falando de lutas, de angústia, de pressões, de dores, de sofrimentos. Eu estou te dizendo que eu não estou condicionado a ser feliz por nenhuma dessas coisas, porque Ele me basta, como o próprio Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele aprendeu, Senhor, por 3 vezes já te pedi, tira esse espinho da minha carne. Um mensageiro de Satanás me esbofeteia. E Paulo rogava, clamava a Deus. E qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. Eu quero saber de graça. Eu quero saber de resolução. Meu irmão, se você não entendeu o que a graça te proporciona, você não entendeu foi nada. A graça de Deus me é o bastante quando eu estou com muito ou quando eu estou com pouco. 1 Coríntios capítulo 12. 12? Não sabe nem o que eu quero falar, né? Que adivinha. Isso é pecado, a adivinhação é de outro negócio. É quando Paulo vai afirmar, né, que tudo posso naquele que me fortalece. Isso está em Filipenses 4,13, é o verso 12. Estava confundindo os capítulos. Você vai entender por que ele pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Leu 12. Eu tenho falado aqui para os irmãos. Irmãos, o capítulo 7 de Romanos, já pulei para outro lugar, faço uma confusão, né? Faço uma salada mista, mas escuta aqui que eu vou te falar. O capítulo 7 de Romanos, Paulo está falando da carne, da operação da carne. Ó, miserável homem que sou. Ele vai terminando o capítulo 7 assim. Mas ele diz, mas graças a Deus por causa de Cristo Jesus. Aí ele entra em capítulo 8 de Romanos, capítulo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O capítulo 7, ele prepara uma vida no Espírito no capítulo 8. Posso ouvir um amém? O capítulo 7 vai falar da natureza, da queda, da falha, da dificuldade. Mas o capítulo 8 vai falar do exercício daquilo que eu começo no Espírito. Posso ouvir um amém? Significa que não há mais culpa. Posso ouvir um amém? Eu me lembro de uma música de um irmão muito amado, que nós já bebemos muito dessa fonte. Nós que fomos de algumas comunidades, o nosso irmão Asaf Borba cantava, pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nessa terra que não possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não possa rebentar. Adoramos, adoramos. Você pode cantar comigo? Aquele que venceu. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Adoramos. Feche os seus olhos e diga: adoramos aquele que venceu. Você pode levantar sua voz e dizer: adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Pois não há pecado ou culpa maior que o seu. Adultério, morte, suicídio, homicídio, o amor de Deus. Amém? Ele entra, eu falei suicídio, mas eu sei que é um tema polêmico, não quero entrar aqui no mérito, mas eu quero dizer que não há pecado ou culpa maior que o seu amor. O amor de Deus libertou Paulo, libertou os nossos irmãos apóstolos, tem libertado a minha vida, a sua vida, a igreja de Jesus.
Diga comigo, a santidade não nasce no esforço humano, mas de uma nova vida conduzida pelo Espírito. Meu irmão, a lei produz isso. Conjunto de regras, de esforço, vamos lá, e tal. E aí que alguém pisa na bola e diz, fuzila Jesus, queima Jesus. Será que nós estamos orando? Foi quando? No sábado de manhã, na reunião de consagração. Foi até a Cíntia, ela veio para uma reunião, hoje ela não conseguiu vir, preferiu, ela esteve aqui ontem numa reunião do departamento infantil. E muitas vezes, talvez, eu e você já oramos, Senhor, queima os carros alegóricos que estão lá na avenida. Que caia uma chuva e vire tudo uma confusão. Será que você nunca fez essa oração? Só para mostrar que o Senhor é Deus. A pergunta é, o que isso tem a ver para mostrar Deus para quem? Para eles ou para nós? Você que está carente de saber da sua fé, ou você ora, Senhor, que cada uma daquelas pessoas que estão ali, que seja o último desfile dele dentro dessas escolas, que eles possam a desfilar agora, Senhor, pela tua graça e pelo teu amor, eles possam publicar que as suas vidas têm sido transformadas pelo poder do teu Espírito. Entende o que eu estou te falando, irmãos? Que igreja que nós estamos sendo? A igreja que queima, a igreja que manda fogo. Foi isso que os discípulos de Jesus em determinado momento fizeram. Senhor, foram pregar numa cidade, não aconteceu o que eles quiseram. Eles chegaram para Jesus, chamados filhos do trovão, conhecido como os filhos de trovão. Tiago e João, se eu não me engano. Não era isso? Se não é, depois você me ajuda aí. Mas, Senhor, eles disseram, Senhor, tu quer que a gente rogue a Deus para que Ele mande fogo do céu? Qual foi a resposta de Jesus, irmão? É a resposta do amor. Escute, a resposta de Jesus, depois você confere se eu estou falando heresia ou não. Não sabeis de que espírito sois? Jesus não veio para mandar fogo sobre as pessoas, irmãos. Jesus veio para liberar o amor e a graça dela sobre as pessoas. O fogo vem sobre nós para provar. O 1 Coríntios capítulo 3, né, fala que o fogo prova quase todas as coisas. De que consiste a nossa obra. Então, santidade não nasce no esforço humano, mas de uma vida conduzida pelo Espírito. Viver segundo a carne gera morte espiritual, mas viver segundo o Espírito gera vida e paz. Amém? Você pode estar debaixo de um conflito, mas tem vida e paz nesse negócio. Amém? Santidade aqui não é isolamento religioso, mas submissão diária ao governo do Espírito Santo. Se você vê nessa igreja, irmãos que são tão santos, mas tão santos, que parece que a santidade dele te repele, pode repreender que a santidade religiosa está sendo mais, me perdoe, do capeta do que do Espírito de Deus. Porque santidade não repele as pessoas, santidade aproxima as pessoas. Elas querem dizer, fala mais sobre isso. Me conte mais sobre isso. Me diga como é isso na sua vida. Me diga como se resolve isso. Amém? Se nós não sabemos como lidar com as pessoas que nos contrariam, não são eles que são o problema, somos nós que não somos capazes, pelo Espírito Santo, de resolver uma conversa, um papo, trocar uma ideia. Por quê? Porque você quer que vença. Você é da direita, você vai vencer o da esquerda. O da esquerda quer vencer o da direita e a gente está sempre num conflito e não consegue resolver com essência. Que o problema não é a esquerda e nem a direita. O problema é o corpo que está doente e que precisa ser ajustado e consertado. Lógico que existem princípios, valores, você sabe disso tudo. Eu não estou querendo aqui dizer e falar outra coisa que não seja o centro disso tudo, diga Cristo. A maior santificação é estar nele, é estarmos nele. Somos santos porque pertencemos a Deus e essa identidade molda nossas escolhas. Sabe por quê você faz essas escolhas? Porque você é santo e isso faz com que você tenha a sua identidade com clareza. Por que não faço isso? Foi o que foi feito a proposta da mulher
como é que fala? Do rei do Egito. Não, ali não era do rei, não. Era do cara da casa lá, a mulher de Potifar, o que era o guardião lá do palácio. O que ela quis? Cara, não tem mais ninguém, eu já mandei os escravos embora, ninguém vai saber disso. Só está eu e você. Irmão, que a gente não perca o temor. Sabe o que é temor? Consciência da presença de Deus aonde quer que seja. Estou sozinho no quarto, de noite, liguei o computador, veio aquele desejo. Qual? De uma compulsão sexual. Seja você casado ou não casado. Seja você solteiro ou não casado. Com a confusão, né? Porque parece que isso só é proibido para quem é casado. Para quem é solteiro, não, né? Eu posso curtir. Não, não pode, irmão. Quer dizer, você pode fazer o que você quiser. Mas tenha clareza de que aquilo que te induz a esse desejo, a essa paixão, aquilo que arde para que você se satisfaça, não vai ser suficiente. Seja por um homem, seja por uma mulher, seja por qualquer natureza. A briga aqui é sobre o amor. Qual o amor que prevalece? Irmãos, se você nunca fez isso, eu já fiz algumas vezes, sofrendo, dizendo: Senhor, eu te amo. Jesus, eu te amo. E o desejo aflorando. Os hormônios explodindo. Ou você acha que eu nasci casado? Eu tive que passar num processo de Deus me ensinar a depender dEle. E continuo dependendo dEle mesmo depois de estar casado. E dizer: não, não faço, não ponha coisas mais diante dos teus olhos. Não, se o pecador quiser te seduzir, como diz lá em Provérbios. É Provérbios? Acho que é. Se o pecador quiser te seduzir, diga não o pecado. Diga não, irmão, não. A mulher disse: você vai me ter. Vamos ter uma noite de prazeres. Ninguém vai saber. O que José disse, irmão? O que ele disse? Ele disse: como eu farei isso ao meu Senhor, que tem me confiado todas as coisas debaixo dele, como é que fala isso, irmão? Eu sou o primeiro homem depois dele a falar tudo e a tratar tudo sobre o Egito. Ele colocou todas as coisas na minha responsabilidade. Como eu farei isso com ele? E sobretudo, não é isso que diz lá, mas como eu farei isso com o meu Senhor? Sabe o que é isso, irmão? Temor. Exercite isso. Isso não é coisa, é dizer: Senhor, não, nego, isso não. Faz só isso aqui, vai ter um benefíciozinho aqui, ó, uma vantagemzinha, não. Não, é ilícito, não compete, não. Sofro dano. Ele sofreu dano ou não sofreu? Foi parar onde? Numa cadeia, depois de ser injustiçado pelo irmão. Nós ministramos isso alguns dias atrás. Qual é a aplicação que eu trago para isso, irmão? Santidade aqui não é isolamento religioso, mas submissão diária ao governo do Espírito Santo. Qual é a aplicação que eu trago? Você precisa se perguntar: o que tem dirigido minhas decisões? Carne ou espírito? Você está sendo dirigido, governado pela carne e pelo espírito. Isso é para quê, Sérgio? Para eu me sentir condenado? Não, nenhuma condenação a uma pessoa em Cristo Jesus. Isso é só para o quê? Me posicionar, me reposicionar. Opa, estou no lugar errado. Está todo mundo numa fila enorme. Grande a fila. Qual é a tendência que eu e você achamos quando você vê uma fila enorme? Tem alguma coisa aqui. Eu não, isso chama ou não chama nossa atenção? Tem uma fila enorme e uma fila pequena. Você vai falando: por que é pequena? Deve ser dos velhinhos no banco. Não, não é isso. É que parece que aquela que tendenciosamente tem mais gente, sabe, vai nos mostrar que aqui tem alguma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. As suas decisões e as minhas decisões, elas não podem ser, sabe, pautadas na carne, mas sim no espírito. Amém? Desenvolva sensibilidade espiritual. Talvez você me pergunte: como é que eu desenvolvo sensibilidade espiritual, Sérgio? Quero te fazer uma pergunta que eu fiz aqui, eu acho que foi na quarta-feira. Como você faz quando você está com fome? Como você faz quando você está com fome?
Não escutei. Como você faz quando você está com fome? Certo? Sim ou não? Se alimenta até ficar satisfeito. Não é verdade? Assim, para termos sensibilidade espiritual, precisamos nos alimentar. Com o quê? De oração. Você nunca vai ter vontade de orar. Esses dias eu posso provar para você o quanto que a minha natureza carnal não quer orar. Porque toda vez que eu começo a orar, eu falo, meu Deus do céu, 1 hora de oração. O que eu vou falar de novo? Falei ontem, vou ter que falar hoje de novo. Falar hoje de novo, vou falar a mesma coisa para o pai. O pai fala, filho, chega, né? É isso, irmão. Nós não estamos falando sobre repetições, sobre regras. Nós estamos falando sobre relacionamento. Sensibilidade. Por que eu estou orando? Eu estou me colocando debaixo dessa disciplina espiritual. Para quê? Para que eu tenha mais relacionamento com Deus. Mais capacidade. Quando eu abro a minha boca, eu não fale só do que é meu, do que eu quero, mas eu falo daquilo que o clamor do Pai está orando, dizendo, eu quero salvar uma multidão nesses dias do carnaval. Quem vai dizer, eis-me aqui, envie a mim. Ou então, Senhor, abençoa os que estão lá, abençoa os que vão pregar, os que vão ensinar, os que vão falar. Posso ouvir um amém? É assim que se faz, e se alimentando para ter sensibilidade, oração, palavra, se alimente da palavra, coma a palavra, eu não estou afim de ler hoje a Bíblia, tudo bem, irmão? Se você não lê hoje a Bíblia, não fica culpado não, mas vou te dizer uma coisa, quanto mais você ler a palavra, quanto mais você tem fome dela, quanto mais você se enche da palavra, mais você se sente com a necessidade de ser saciado por ela. É verdade ou não é, irmão? Como pode? Muitos de nós aqui estamos anos nisso, já lemos a Bíblia. Pelo menos se a gente fizer esse trabalho que a gente tem feito ano após ano, embora a gente não tenha todos os capítulos e todos os versículos dentro aqui, né, dessa estrutura que nós estamos fazendo, mas praticamente toda, nós lemos a Bíblia pelo menos uma vez por ano, irmão. Uma vez por ano. Significa, se você está aqui há 15 anos, embora a gente não tenha essa prática há 15 anos, mas sei lá, quantos anos a gente já faz isso? Pelo menos uns 7, 8 anos? Há 7, 8 anos você já leu a Bíblia pelo menos 8 vezes. Ainda é pouco, você ainda não tem uma visão completa, panorâmica do que é a Bíblia, por que ela foi escrita, para quem, de que maneira, qual é o objetivo. Mas eu te garanto que se você quer sensibilidade espiritual, você precisa se alimentar com oração, palavra e uma atitude prática, obediência. Santidade prática aparece nas pequenas decisões. Quais? Palavras, pensamentos, atitudes. Uma vida santa começa, sabe aonde? No interior. Mas ela se manifesta fora, no exterior. Posso ouvir um amém? Filipenses 4, verso 8 e 9, Paulo vai dizer, concluindo, caros irmãos, absolutamente o que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo que aprendeste, recebestes e ouvistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Tem gente que diz, tudo que você ouviu de mim, tudo que você aprendeu de mim, isso se você praticar, eu te garanto, você estará com paz, porque eu estarei contigo. Você não pode estar com as pessoas o tempo todo, você tem que ensinar a elas que elas têm um Deus que está com elas o tempo todo. Por isso, eu sei que existem pessoas que se sentem sozinhas. Deixa eu te dar uma informação. De todo o amor, e sem nenhuma ideia errônea, por favor, não é sobre estar sozinho. Muitas vezes é sobre a sensação de estar sozinho, desprotegido. Só que você não está desprotegido. Você não está desprotegido. Mas eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho mais família. Você tem uma família em Cristo Jesus.
E se alguém não te socorrer dessa família, desse corpo, Deus tem um corpo espalhado pela face da terra e ele vai ser canal de Deus para socorrer você. Porque Deus não deixa seus filhos órfãos. Deus não deixa seus filhos necessitados, não na ideia que você tantas vezes tem, né? Sua necessidade tantas vezes não é por pão e por água, é por vida, né? Entendeu, né? Bebe água. Já são 12:30, eu preciso terminar. Frutíferos no amor e no serviço. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz: portanto, caros irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto que? Espiritual. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como é que você experimenta a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, irmãos? Pela renovação da sua mente. Qual é a mente? A mente de Cristo, que você já tem e que eu já tenho. O que Paulo está nos ensinando em capítulo 12 de Romanos? Ele nos mostra uma vida transformada, produz frutos visíveis. Diga frutos visíveis. Quais são os frutos visíveis, Sérgio? Diga serviço. Diga amor sincero. Diga zelo. Diga perseverança. Isso são frutos visíveis. Eu aprendi a ser um homem perseverante. Eu não tinha isso na minha característica como pessoa natural. Deus forjou em mim, além dos meus pais, além de amigos, Deus forjou em mim ser um homem perseverante. O capítulo 13, a Bíblia vai dizer que o amor é o cumprimento da lei. Santidade que não gera fruto se torna religiosidade vazia. Santidade que não gera fruto se torna religiosidade vazia. Você pergunta para algumas pessoas, quem é que são seus discípulos? Eles podem ser, se é da igreja daquele irmão, daquela irmã. Eu quero saber, discípulos que andam nos passos de Cristo. Cadê? Quem é santo vive para abençoar. Diga comigo, quem é santo vive para abençoar. Não apenas para evitar pecado, irmão. Você não vive para... Meu Deus, pecado. Senhor Jesus. Basta de mim, capeta do... Você está toda hora querendo fugir do pecado. Ô, meu irmão, não é só sobre fugir do pecado, é sobre viver uma vida de bênção, como Saulo leu. Efésios capítulo 1, versos 3, irmão. Nós estamos assentados com eles, governando com ele. Posso ouvir um amém? Significa, capítulo 12, verso 1, ofereça seu corpo como sacrifício vivo. Que sacrifício é esse, Sérgio? Diga comigo, tempo. Tempo é dinheiro, né, gente? Ofereça seus dons, seus talentos, suas capacidades, sua energia, sua força. Amém? Sirva na igreja e fora dela com intensidade. Tem gente que serve na igreja que é uma maravilha, mas fora da igreja não consegue servir uma pessoa. Não é só sobre educação não, irmão. Graças a Deus meus pais me ensinaram. Eu acho que essas coisas vêm por osmose, meu irmão. Porque eu não me lembro dele me falando, me ensinando. Mas eu sei que meus filhos também fazem isso. E eu não fiquei falando assim, rapaz, talvez tenha falado uma vez ou outra. Irmãos, saiu na portaria. Para mim, independe quem está. Eu seguro a porta para a pessoa entrar. Seja alguém que está bem vestido ou alguém que está mal vestido. Porque eu não sirvo as pessoas porque elas aparecem. Eu sirvo porque essa essência é minha cultura. Eu vou, por favor, entre primeiro. Significa o quê? Praticidade de vida cristã. Não é só sobre educação. Não é só as pessoas dizerem, é legal. Eu não quero que as pessoas dizem que isso é legal. Eu quero que elas vejam os frutos de Deus na minha vida, na sua vida, lá no seu trabalho, lá na sua casa. Amém? Que elas falam, cara, que cara comprometido, que pessoa comprometida. Não, mas é crente. Crente é tudo mole. Crente fica lá orando, mas não sabe se esforçar. Ah, pelo amor de Jesus, irmão. Faz isso não, por favor.
Diga comigo, fruto não é discurso, é vida compartilhada. O fruto é para ser o quê? Compartilhado. Aqui está, por favor, músicos, aqui está o que Deus chama dos atributos compartilháveis. Quais são? Misericórdia, bondade, fidelidade. Deus é fiel? Ele te faz fiel também. Deus é bom? Ele te faz bom também. Você tem amor? Ele também tem, ele te dá isso também. Posso ouvir um amém? É sobre isso, irmão. Ah, misericórdia. Irmão, Jesus mesmo disse, misericórdia quero e não holocaustos ou sacrifícios. A gente está querendo apresentar a Deus alguma coisa para Ele, sabe, ficar assim, aí Deus, tá vendo aí, ó? Estou provando para o Senhor. Ele conhece o nosso coração, o nosso íntimo. Fique de pé, por favor. Eu tinha um terceiro ponto, mas não dá. Quem sabe em algum momento eu compartilho. Que era santos e frutíferos para edificar outros. Que está do capítulo 14 até o 15. Mas feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. É Ele que nos faz santos. É Ele que nos fez regenerados. E é Ele que nos faz frutificar. É isso que você, meu irmão e minha irmã, precisa se ver como alguém que é separado, que está sendo preparado, consagrado para um propósito de o quê? De manifestar o Pai, de honrar o nome da família, a família dos santos. Você tem sido regenerado, reconstruído, restaurado. Oh Senhor, que o Senhor nos reavive, aviva-nos outra vez pela Tua palavra, pela Tua própria ação da graça do Cristo manifesto, Senhor, a nós, a mim e aos meus irmãos, nos fazendo, Senhor, frutíferos, Senhor, daqueles que têm alimento para compartilhar, Senhor, que eu e meus irmãos sejamos mais, Senhor, aqueles que fazem com que outros sejam alimentados do que nós mesmos queremos ser alimentados. Pai, que nós sejamos muito mais aqueles, Senhor, que saciam a fome do que aqueles que têm fome. Porque, Senhor, à medida que nós somos alimentados pelo Senhor, nós também podemos alimentar outros. Senhor, à medida que nós bebemos da Tua água, da vida eterna, da fonte que jorra, Senhor, nós também podemos, Senhor, derramar e fluir como rio, rio de salvação, rio de transformação. Pai, nossa oração diante desse desafio é que o Senhor nos ajude, Senhor, como a igreja, a CCR, a cumprir a sua missão, Senhor, nesse bairro, a cumprir a sua missão, Senhor, diante dos nossos vizinhos. Senhor, queremos ser apresentado a eles, não como uma igreja, Senhor, toda estruturada, tudo direitinho. Senhor, nós queremos apresentar, Senhor, e ser apresentado a eles como uma igreja que ama, Senhor. Senhor, a igreja que ajuda, que socorre, a igreja que fortalece um ao outro. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos e cremos que isso é a vida da igreja. Edificados para edificar outros, salvos para salvar outros, curados para curar outros, transformados para transformar outros, Senhor. E se você também crê nisso, diga obrigado, Jesus. Diga comigo, obrigado, Jesus. Porque Tu és o verbo, a palavra que me sacia, que me alimenta, que me encoraja, que me fortalece, me
traz mais sensibilidade para viver no plano da eternidade, na missão, na terra, no trabalho, nos negócios, na comunhão, aqui na igreja com os santos, em o nome de Jesus.